A paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2025 com este tema Em Defesa da Fé. E já estamos avançando na lição de número 4, 26 de janeiro de 2025, que tem esse tema Deus é Triuno. O nosso textuário diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está em Mateus 28, 19. E a verdade prática diz assim: desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e esta verdade está em toda a Bíblia. Portanto, nós temos aí uma lição muito importante para nós falarmos a respeito dela. Meus queridos, como vocês sabem, a nossa lição ela está dividida em 3 pontos, né? E está aí no nosso gráfico esboço. Aliás, vamos mostrar aí alguns gráficos importantes para a compreensão deste estudo. Já até publicamos também no nosso grupo. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, o tópico primeiro, né? A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Tópico segundo, as heresias contra a doutrina da Trindade, aí vai falar do unicismo e de outras heresias também. E o último tópico fala sobre unicismo, uma heresia antiga na atualidade, ok? Então vamos lá para nós avançarmos aqui. A palavra-chave, meus irmãos, dessa lição é Trindade, tá? Trindade. É claro que para aqueles que são contra a doutrina, a primeira coisa que vão argumentar é que a palavra Trindade não está na Bíblia. E é uma verdade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Mas como diz Maio Perman, né, o grande judeu cristão, estudioso, teólogo da palavra de Deus, o planeta Júpiter já existia antes dele ser descoberto e lhe darem o nome de Júpiter. Isso não tira os méritos, né, do fato de que o planeta já existia, o fato de ter dado nome a ele depois de terem descoberto, ele já estava lá. Ou seja, a doutrina da Trindade já está na Bíblia, indiferente se os homens deram o nome para ela posteriormente. Até porque, quando esses homens escreveram a Bíblia, não estava postulado essas doutrinas com as suas nomenclaturas, como existe hoje, por exemplo, na teologia sistemática, para a gente poder estudar, né? Então, isso não é demérito, isso não é um bom argumento para ser contra a doutrina da Trindade. A mesma coisa se aplica, meus irmãos, para a doutrina do arrebatamento. Tá? Não tem a palavra arrebatamento. Tem palavras similares, como, por exemplo, arrebatado. Né? Isso aí tem. Então, eu quero dizer com isso que não é um bom argumento para ser contra a doutrina da Trindade. Agora, nós precisamos estudar com muito afinco esses assuntos para que a gente entenda melhor o que a palavra de Deus nos comunica. O primeiro tópico, meus irmãos, fala como a Bíblia apresenta a doutrina da Trindade. Na nossa palavra-chave, você tem aí, né, a palavra-chave Trindade. A gente pode apresentar a Trindade, o conceito de Trindade, tá? Segundo Gruden, eu quero fazer essa leitura dele aqui, diz que Deus existe eternamente em 3 pessoas. Vamos estudar o que é pessoa aqui, né? Pai, Filho, Espírito Santo, sendo cada pessoa plenamente Deus, né? Existindo em um só Deus. Ou seja, são 3 pessoas. E a gente vai ver o que é essa palavra pessoa, para não haver confusão, tá? E essas 3 pessoas estão existindo em um só Deus, tá bom? Trindade também, meus irmãos, pode ser concebida como triunidade, ou seja, é uma unidade em 3, ou é
três em uma unidade. Tá? Isso aqui é muito importante nós entendermos. E desde já, eu quero já apresentar um gráfico que eu coloquei no nosso grupo para a gente estudar, né? Que é um gráfico, perdão, sobre a Trindade. Tá? O que é a Trindade? Aí tem esse conceito que nós mostramos aqui para os irmãos, e temos alguns versículos que mostram também a Trindade, tá? Por exemplo, a Trindade na criação. A Trindade na criação, a gente pode dizer que Deus criou todas as coisas. Deus usou a palavra, ou seja, o Logos, para criar, né? O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele. Como foi feito por Ele? Através da palavra que Deus usou. Tá? E a terceira preposição, ou proposição aqui, o Espírito ordenou tudo. Então você tem aí a Trindade na criação. Deus criando tudo, Cristo através da palavra, porque Ele é a palavra, né? Deus através de Cristo, usando a palavra para criar tudo, e o Espírito Santo ordenando todas as coisas. Meus irmãos, o conceito de trindade que nós colocamos ali, só para complementar o que Gruden fala, Deus existe eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo cada um com funções primordiais diferentes, que é o que ele chama aí de economia da Trindade, ou seja, no sentido de ordenação de atividades. Cada um tem a sua ordenação, tá bom? Eu quero mostrar, meus irmãos, porque o que a gente vê aqui, inclusive no primeiro ponto, né, a trindade e o monoteísmo judaico. Como é que a gente concilia essas duas coisas se o monoteísmo judaico é aquele que diz, né, se baseia lá no texto de Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, é o Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Né? Então, está falando de um só Deus. Aí, como nós conciliamos essas duas coisas, que são quase que paradoxais, né? Contraditórias. Deus é um só, mas ao mesmo tempo ele é três. Né? O comentarista diz, cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Tá? Cada uma das três pessoas é chamada de Senhor. E o terceiro subponto diz que o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Tá? Há duas palavras aqui nesse texto de Deuteronômio 6:4, não é, irmãos? A palavra Errad e a palavra Yashid. Né? A palavra Errad, ele não cita aqui Yashid, né? Mas a palavra Errad quer dizer único com uma unidade composta. Por exemplo, marido e mulher serão ambos uma Errad, uma só carne. Mas é claro que há uma individualidade, porque o marido e a mulher são pessoas diferentes, mas vão ser uma só no sentido de propósito, no sentido de mesmo pensar, o mesmo sentimento. Tá? E tem também a palavra Yashid, que é a unidade absoluta, né? Aquela unidade absoluta. Então, o que eles dizem é que aqui não foi usado a Yashid, a unidade absoluta, mas sim Errad, que é a unidade composta, tá bom? A unidade composta. A gente vê alguns textos, meus irmãos, sobre essa unidade composta, tá? Sobre essa unidade plural, digamos assim. Por exemplo, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Na criação do homem, Deus diz assim, olha, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, eu só destaquei alguns aqui para a gente entender melhor, tá? E eu quero mostrar, meus irmãos, antes de iniciar aqui, mostrar esse gráfico para os irmãos,
sobre o que é a Trindade, né? Para vocês já ir olhando os textos, a imagem e poder explicar melhor para o seu aluno, tá? Então, quando diz façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, por que que Deus usa o plural? Por que que ele fala façamos? Alguns dizem, né, que é um plural majestático, mas há alguns autores que dizem que esse plural majestático não se aplicaria a Deus aqui por várias razões que não adianta a gente falar aqui, tá? Então, se ele fala façamos, olha, plural, nossa imagem, nossa semelhança, então há que se inferir daqui que ele está falando, não é, com um conjunto de pessoas. A mesma coisa está lá em Gênesis 11:17, perdão, 11:7. Desçamos e confundamos. Olha, de novo, plural. Desçamos e confundamos a sua linguagem. Tá? Então é importante a gente entender esses textos. No Novo Testamento tem vários também, por exemplo, 1 João 5:7, quando diz assim, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. É interessante que eu falei lá no início que não tem a palavra Trindade, mas você percebe aqui que aqui fala de três, né? Aqui fala de três. Embora você tenha outros textos que não falam de três, mas falam, por exemplo, das manifestações de Deus de maneira muito clara. Por exemplo, quando Jesus estava sendo batizado, né? Você vê ali o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, descendo sobre ele, né, na cabeça dele, acima. E você tem ali também a declaração da voz de Deus, então, falando, né, a respeito do Filho. Então, você tem ali o Pai, o Espírito Santo e o próprio Filho, né? Mas não tem a palavra trindade ou três, mas os três estão lá presentes. Esse é um ponto importante, né? Mateus 28:19 também diz, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, que é o nosso texto, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma discussão aqui, tá, meus irmãos, a respeito desse texto, porque alguns dizem que esse aqui é uma fórmula do batismo, ou seja, como se fosse algo que Jesus deixou para ser feito só dessa forma, tá? Mas aí o que há uma certa contradição é porque você tem textos, outros textos, por exemplo, em Atos, que mostram que eles batizavam em nome de Jesus, né? Então, há alguns que dizem que não seria bem uma fórmula, né? Que batizar em nome de Jesus também estaria correto, embora quem defende isso, aí a gente vai falar lá sobre o unicismo, ele é radical no sentido de dizer que só pode batizar se for em nome de Jesus, né? Ou seja, é algo assim que eu não vejo isso, essa imposição, nem para um lado nem para o outro, porque já vi pastores da nossa igreja, Assembleia de Deus, batizando em nome de Jesus. E isso não tem problema nenhum, porque a salvação é através de Jesus. E se nós entendemos que os três estão juntos, então não há problema nenhum nesse sentido. Meus irmãos, olhem esse gráfico aí, tá? Esse gráfico é bem antigo. Antes a gente tinha colocado que o Filho não é o Pai não é o Filho não é o Espírito. Quando na verdade é. Só que o que é que acontece aqui? Ele não age, o Filho não age como o Pai. Né? O Pai não age como o Espírito. O Espírito não age como o Filho. E vice-versa. Tá? Mas todos eles são Deus. Uma coisa que aqui nesse gráfico, meus irmãos, ele não está muito adequado, porque ainda dentro desse assunto da Trindade, há uma coisa aí nesse gráfico que se chama piramidal, tá? Ou hierárquico. Então, nesse sentido,
você coloca Deus como principal, né? E aí depois vem o Filho, aí depois vem o Espírito Santo. Então, a gente precisa definir, porque há pessoas que têm esse tipo de ideia dentro da nossa igreja, né? Ou os três são um, tendo o mesmo poder, tendo os mesmos atributos, ou não são. Tá? A gente precisa definir isso aí. As duas heresias principais é unicismo e unitarismo. Tá? Unicismo e unitarismo. Mas, irmãos, o que a gente vê aqui dentro dessas duas ideias, tá? Dessas duas ideias, que esses movimentos, né, eles vêm desde lá do século III, conhecido como monarquianismo, modalismo, que vem de modal, né? Entre outros, sabelianismo, que vem de Sabélio, né, que foi quem praticamente criou essa doutrina, e entre outros heresiarcas. O nosso comentarista diz assim, olha, o unicismo não nega a deidade absoluta do Filho, tá? E nem do Espírito, mas nega a Trindade, que é essa questão que a gente vê aí de algumas igrejas que de fato negam. Aí a pergunta que fica é por que eles negam, segundo o nosso comentarista, é porque eles confundem as pessoas, né? Eles dizem que é uma só pessoa e não pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Tá? Então, meus irmãos, o Antigo Testamento apresenta o monoteísmo, que é através lá de Deuteronômio, né, 6, que a gente já estudou aqui, né? Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Esse é o monoteísmo do Antigo Testamento, embora temos esses outros textos aqui que nós já citamos, aonde algumas coisas são faladas no plural, façamos, a nossa, teçamos, confundamos, tá? Mas é óbvio que no Antigo Testamento essa doutrina da Trindade não estava bem organizada, como a gente vê que no Novo Testamento a Trindade já está bem mais sistematizada, já está bem mais organizada, mesmo porque você tem a figura de Jesus, né? Então isso é importante. Jesus chegando e aí se entendendo melhor como é que isso se processa. Agora, meus irmãos, o nosso comentarista fala aqui que a Trindade, o único Deus eternamente subsiste em três pessoas distintas, tá? Eu coloquei aqui, meus irmãos, um gráfico que fala sobre isso, né? Sobre essa questão de Trindade e pericorese, tá? Pericorese. Mas vamos ficar no momento só sobre essa questão da Trindade. Porque o que é dito, meus irmãos, a respeito disto? Para a gente entender. Ah, quando nós dizemos, e já tem textos que falam sobre isso daí, já colocamos esses textos. Quando dizemos que são três pessoas distintas, nós temos que ter o cuidado para que não isso descambe para um triteísmo. O que é o triteísmo? O triteísmo é a crença em três deuses. E não pode ser três deuses. Agora, a questão fica em torno da palavra pessoa, tá? E eu quero que vocês olhem lá os gráficos que nós mostramos, irmãos, falando sobre isso, tá? Meus irmãos, quando está falando de pessoa, está falando de algo que é distinto, tá? Está falando de algo que é separado, completamente separado, tá? E são três coisas, três características que pode ser atribuída a alguém como pessoa. É o intelecto, a vontade e a sensibilidade. Capacidade de pensar, capacidade de ter
decisão própria, a vontade, né, de sentir, que é a sensibilidade. Tá? Nós precisamos ter cuidado com isso, porque quando dizemos que o Pai, o Filho e o Espírito são pessoas distintas, nós estamos dizendo que cada um tem um pensamento próprio, uma vontade própria, um sentimento próprio. Aí está o problema, sabe por quê? Porque vamos descambar para o triteísmo. Foi o que nós colocamos lá no nosso texto, quando eu estava conversando com um professor de seminário, e no meio da conversa, não é? Eu tive que fazer essa pergunta para ele, porque a forma como ele estava me explicando a doutrina da Trindade, né, estava mais ou menos dentro disso aí. Eu tive que perguntar para ele. Então eu perguntei se, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver quantos tronos nós veremos no céu. E ele prontamente disse: nós veremos 3 tronos no céu. Ou seja, um trono do Pai, um trono do Filho, um trono do Espírito Santo. Meus irmãos, isso é triteísmo. Então, não tem como a gente dizer que é uma unidade se nós separamos completamente. Porque quando a gente diz que cada um é uma pessoa distinta, nós estamos separando. Agora, o entendimento que nós temos de pessoa, inclusive colocamos lá, isso foi retirado de um livro do pastor João Cabral, tá? Publicado pela Universal Produções. Esse livro chama-se Religiões, Seitas e Heresias. Ele diz lá claramente que quando os pais da igreja chamavam pessoas para esses 3 da Trindade, ele estava dizendo que eram revelações ou manifestações que Deus fazia de si mesmo para a humanidade. Atenção, quando a gente fala isso, alguém quer dizer, não, mas isso aí é o modalismo, isso aí é o unicismo. Não é, porque ele só crê numa pessoa. Aí está a diferença. E nós não estamos falando aqui de uma só pessoa, estamos falando de 3 pessoas que têm, sim, uma funcionalidade diferente. É o conceito do Gruden, meus irmãos. Está aqui. Aliás, eu estou com o livro dele aqui, e eu gostaria de ler, porque ele diz aqui, olha, na página, isso aqui é a Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, tá? De Wayne Gruden, página 183. Ele diz assim, ó, as pessoas da Trindade têm funções primordiais diferentes em relação ao mundo. Quando as Escrituras abordam o modo como Deus se relaciona com o mundo, tanto na criação quanto na redenção, afirmam que as pessoas da Trindade têm funções ou atividades diferentes. É claro, isso ele diz aqui, isso já foi chamado de economia da Trindade, porque esse termo economia, usado no sentido obsoleto de ordenamento de atividades. Então, nesse sentido, as pessoas costumavam falar da economia de uma casa, ou economia doméstica, significando não apenas as questões financeiras, mas o ordenamento das atividades da casa. Ou seja, a economia da Trindade, isso aqui é importante, trata das diferentes formas como as pessoas agem no seu relacionamento com o mundo. Então, é claro que está falando aqui da forma como Deus se relacionou com o mundo. Desde o início, o Deus Criador, a pessoa do Pai, como Deus Criador. Agora, depois que o homem peca, houve a necessidade de um redentor. Aí você tem a pessoa do Filho, Jesus, como redentor, como salvador. O Pai como criador, como sustentador. Mas aí, quando veio o tempo de Jesus tornar-se carne, ele veio para salvar a humanidade.
Ele veio para redimir a humanidade. Ao ser assunto aos céus, ele disse que enviaria um outro Consolador, ou seja, um outro da mesma espécie, que é a pessoa do Espírito Santo, que agora é o convencedor, é o Consolador. Mas todos eles são pessoas com essas ações distintas. Ações distintas. Todos eles têm a divindade, atributo, personalidade, os atos. O Pai tem divindade, atributo, personalidade e atos. A pessoa do Filho também tem divindade, atributo, personalidade e atos. A mesma coisa se aplica ao Espírito Santo. Tá? Então, meus irmãos, é claro que nós estamos falando aqui de algo que é muito além, né, do nosso entendimento. Eu quero também mostrar para os irmãos, para que vocês entendam melhor esse assunto, sobre a questão da pericorese, né, meus irmãos? O que é esse nome? Ou trata-se do relacionamento íntimo das pessoas. Por isso que você tem, por exemplo, meu irmão, esse desenho, essa ilustração, não é, já um pouco diferente daquela que nós mostramos, porque é uma simbolização de uma figura, tá? Como sendo a pessoa, sendo que as três elas estão em uma contínua relação. É o que é dito aqui, ó. Cada uma das pessoas está inteiramente relacionada com as outras. Desta forma, não existiria, por exemplo, uma hierarquia piramidal como no estilo grego, aquilo que nós mostramos lá, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. A ideia não é mostrar um seja maior do que o outro. Isso que a gente precisa entender. Então, todas as pessoas, nesse conceito da pericorese, todas as pessoas da Trindade estão agindo em perfeita harmonia, revezando-se nas suas ações. Por que a gente fala revezando nas suas ações? Porque cada um teve as suas atividades, as suas funções, que é o que fala aqui o Gruden, né? Então, ele não está falando de modalismo, de unicismo aqui. Ele está falando de uma coisa correta. Porque a realidade é que muitas vezes nós não estamos dando o significado da palavra pessoa. O que significa Deus em três pessoas. São essa distinção total que descamba no triteísmo, descamba num pluralismo de deuses, e esse é o ponto que a gente precisa evitar, tá, irmãos? Então, quando diz aqui, olha, revezando em suas ações, porém agindo simultaneamente nessa economia, ou seja, nessa ordenação, porque cada um tem a sua ordem de ação. Ainda que cada um tenha sua ordem de ação, os três estão juntos. E eu falei desde o início, por exemplo, Deus como Criador. Mostramos aqui, né, no gráfico anterior, Deus como Criador. Só que Deus como Criador não impediu de o Logos estar junto com o Pai, né? O Cristo está ali com o Pai na criação, porque Deus usa a palavra para criar. Do mesmo jeito que como a terra estava sem forma e vazia, diz a Bíblia que o Espírito de Deus pairava, ou seja, dando a ordem, ordenando o caos existente ali na época. Tá, meus irmãos? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender e não tem como nós confundirmos essas coisas, tá? Aqui, nessa imagem, interação dos três juntos, né? E aí você tem uns exemplos de pericorese, por exemplo, através da natureza. O sol produzindo luz, produzindo energia, produzindo calor, né? E eu já vi aí alguns gráficos aí de alguns irmãos colocando, né, por exemplo, falando desse modalismo, de outras coisas, usando, por exemplo, a água, né, em formato líquido,
em formato sólido através do gelo, em formato gasoso, tá? Mas, meus irmãos, esse é um exemplo que a gente usa para a Trindade também. Esse é um exemplo que nós utilizamos para a Trindade. Para dizer o seguinte, quantas substâncias existem? Uma só, é a água. Agora, ela está em estado líquido, sólido, gasoso. É a mesma coisa aqui. O Sol produzindo luz, produzindo energia, produzindo calor. O exemplo do próprio corpo humano. O corpo, né, a alma e o espírito, ou seja, a tricotomia humana. E assim mesmo que a gente pode dizer em relação à igreja, porque já abrange ali muitas pessoas sendo uma só igreja, tendo vários membros, tá? Então, meus irmãos, é claro que tudo isso são conceitos. Nós não podemos, eu sempre tenho dito, a gente precisa ter muita humildade para reconhecer que nós não podemos ter um domínio completo sobre esse assunto, porque nós estamos falando da divindade, e falar da divindade não é simples. A gente precisa ser humilde para reconhecer isso, porque nós somos limitados, a nossa mente é limitada para essas coisas. Não tem como. A Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode esquadrinhar o seu entendimento? Teve um ser que tentou fazer isso e ele foi expulso do céu. Subirei aos céus, colocarei meu trono entre as estrelas, serei semelhante ao Altíssimo, porque ele achava que conhecia o Altíssimo na sua plenitude. O que foi que aconteceu foi que de fato ele não conhecia, tá? E por isso foi expulso. Então a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Meus irmãos, para nós irmos já aqui para o final, eu queria mostrar para vocês o tópico 3, que ele fala do unicismo e uma heresia antiga da atualidade. Aqui, em todo esse texto, nós sabemos que o nosso querido pastor Ezequias, ele está, na realidade, citando uma igreja, né? Porque de todas elas, tem várias outras igrejas, a gente pode depois citar aqui algumas, que adotam a prática do unicismo, várias outras, mas essa igreja, ela tem um conjunto, né? Que é um conjunto musical, com muitos hinos que são cantados nas nossas igrejas, e há esse embate, esse debate aí que não deveria ser cantado. Existe, aliás, manifesto, né, oficial contra o unicismo e o uso dessas músicas dos grupos. Sendo que isso não adiantou de nada. Por quê, meus irmãos? Porque os irmãos entenderam que as músicas não atrapalham de fato, tá? O fato de que aquela igreja tem esse tipo de doutrina. Agora, o que eu só gostaria de dizer, meus irmãos, a gente precisa ter cuidado, tá? Em relação às nossas abordagens. E ele até fala aqui um pouco, né? Ter respeito e tal no dia a dia com as pessoas, mesmo discordando. E a gente precisa ter um bom senso, meus irmãos, para poder ir no ponto-chave das questões e não criar factoides ou alguma coisa nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque eu já li, eu sempre gostei dessa matéria de heresiologia, né? E eu já li uma apostila, né, que veio da nossa liderança, e essa apostila falava contra esse conjunto, né? E é claro que ali naquela apostila, por exemplo, eles falam de uma música. Veja como é a questão, né? A música, eles falam Elohim, El Shaddai, Adonai, Yeshua HaMashiach. Fala dos nomes de Deus e depois fala do nome de Jesus. Yeshua HaMashiach é o nome de Jesus, né? Jesus é o Messias, Yeshua HaMashiach. Mas na interpretação deles,
A palavra que foi dita lá é exuleologia, ou seja, estudo dos Exus. Como é que pode isso, né? Então, isso aí eu já achei, mesmo eu que gosto de estudar a questão de seitas e heresias, eu achei isso um exagero e, como a gente diz no coloquial, uma forçação de barra, né? Porque, de fato, não é isso que a música diz. A música diz claramente Yeshua Hamashia, Jesus ou Messias. Mas aí já deram uma outra interpretação, inclusive a gente pode até dizer que é um neologismo, né? Criaram uma expressão aqui que nem existe isso, nem existe, mas criaram uma expressão. Então, eu só quero dizer para os irmãos que a gente tem que ter cuidado em relação a isso, né? Não acusar os irmãos de maneira injusta, tá? Porque são muitos hinos bons, são hinos abençoados, as igrejas cantam, ninguém até hoje fez essa restrição de deixar de cantar esses hinos, tá? Então, fica aqui apenas o nosso alerta para que a gente saiba fazer a distinção de cada uma dessas coisas, tá bom? Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de vocês terem me ouvido até agora, tá? Quero dizer que baixe os gráficos. Queria dizer para os irmãos também, se você tiver algum comentário, pode fazer lá no nosso canal. Pode mandar inbox também no PV. Vamos conversar a respeito, vamos tentar chegar num denominador comum, porque esse assunto não é tão simples assim, tá bom? Mas eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.